Olá, amigos amantes do futebol. O sonho do Liverpool de erguer o caneco da Premier League de maneira invicta, isto é, sem sofrer derrotas, chegou ao fim na tarde do último sábado, quando os Reds sucumbiram diante do Watford por 3-0 no estádio Vicarage Road, em partida válida pela 28ª rodada da Liga Inglesa. Bom, quem seria capaz de imaginar que o Watford, penúltimo colocado na tabela da Premier League, seria o time que colocaria um fim na invencibilidade de 44 jogos do Liverpool na Liga Inglesa? Pois é, por essas e outras o futebol é um esporte realmente apaixonante, né? O único esporte aí que permite com que o oponente mais fraco tecnicamente vença o time mais forte. Foi exatamente isso que aconteceu. O Watford, que entrou em campo com um jejum de 6 jogos sem vitórias, precisando somar os 3 pontos para fugir ali do rebaixamento. O time luta contra o rebaixamento desde o início da competição, então era de suma importância para o Watford vencer o Liverpool, até porque restam somente 10 rodadas para o término da Premier League, ou seja, são poucos pontos em disputa e o Watford precisa somar o máximo possível de vitórias aí para poder escapar da degola. No entanto, a tarefa do time comandado por Nigel Pearson não era nada fácil, visto que eles teriam o Liverpool pela frente, o Liverpool que estava invicto a 44 jogos na Premier League, somava 18 vitórias seguidas na competição e lutava aí para ser o recordista de jogos sem derrotas na Premier League, tentando superar o Arsenal, que é o detentor desse recorde. O Arsenal permaneceu a exatos 49 jogos sem derrotas na Premier League, um feito jamais alcançado por nenhum outro time na competição ao longo da história. O Liverpool corria atrás desse recorde também, que acabou não se concretizando. Bom, e a vitória do Watford foi toda desenhada na segunda etapa da partida, já que os 3 gols marcados pelos Hornets foram todos feitos na etapa final. Aos 9 minutos, Ismaila Sarr, o senegalês, abriu o placar a favor dos anfitriões e logo aos 15 minutos ele já ampliou essa vantagem para 2-0. Aos 27 minutos, Troy Deeney, o atacante ídolo da torcida dos Hornets, deu números finais à partida, 3-0 para o Watford, uma atuação pífia do Liverpool. O Liverpool que já vinha atuando mal há alguns jogos, né? A perda da invencibilidade do Liverpool já se desenhava há algum tempo. Por exemplo, na rodada retrasada da Premier League, o Liverpool precisou suar a camisa para derrotar o West Ham em pleno Anfield Road, no estádio do Liverpool. Lembrando que a vitória só foi realmente efetivada por conta da falha bizonha do goleiro do West Ham, o Fabianski, que levou um verdadeiro frango na partida, e aí sim o Liverpool conseguiu sair de campo com os 3 pontos. E eu me recordo que no jogo anterior o Liverpool também sentiu muitas dificuldades para derrotar o lanterninha da Premier League, o Norwich, por 1-0 pelo placar mínimo. Então o Liverpool caiu bastante de rendimento já de um tempo para cá, né? Eu diria que o último grande jogo, a última grande apresentação do Liverpool deu-se apenas na goleada sobre o Southampton por 4-0 no dia 1 de fevereiro. De lá para cá, o Liverpool foi caindo gradativamente de rendimento e era muito, mas muito provável que o time perderia a invencibilidade na Premier League por conta do rendimento da equipe dentro de campo. Bom, desta maneira, a vitória do Watford por 3-0 diante do Liverpool acabou sendo mais do que justa por tudo que o Liverpool não apresentou dentro de campo, pelo pífio futebol praticado pelos Reds. Aliás, o Liverpool apresentou-se mal em todos os seus setores, né? Tanto defensiva quanto ofensivamente o time jogou muito mal. Quando estava com a bola tinha muitas, mas muitas dificuldades em armar, criar as jogadas, e enquanto quando estava sem a bola cometeu diversas falhas, embora o Liverpool tenha um dos melhores setores defensivos do mundo, uma das melhores defesas do mundo, né? Tem um excelente goleiro, 2 excelentes laterais, Trent Alexander-Arnold pela direita, Andrew Robertson pela esquerda. Mesmo quarto zagueiro tem Virgil van Dijk, considerado o melhor zagueiro do mundo na atualidade. Com todos esses jogadores em campo à disposição,
o Liverpool acabou perdendo, mesmo assim, cometendo diversas falhas. Vale ressaltar que o zagueiro croata Dejan Lovren também voltou ao time nessa partida, substituindo Joel Matip, que estava no banco de reservas, e ele foi um dos caras que mais cometeu falhas no jogo. No primeiro gol, por exemplo, acabou cometendo uma falha ao perder o tempo da bola e no final das contas o Liverpool acabou sofrendo o gol de Ismail Assar, que abriu o placar, abriu o caminho para a vitória dos Hornets. O Lovren, aliás, é constante isso, né? Ele comete diversos erros, mesmo assim o Klopp insiste em colocá-lo em campo e aí haja emoção para os Reds. Não foi diferente dessa vez, mas eu diria também que a ausência de Jordan Henderson acabou fazendo com que o Liverpool perdesse muito rendimento, principalmente na parte defensiva, já que o Henderson é um excelente primeiro volante que auxilia muito bem a defesa, acaba colaborando para que a zaga do Liverpool fique protegida e também auxilia na parte ofensiva, né? Ele chega muito bem ao ataque, tem um excelente passe, arremata muito bem de fora da área. Então o Henderson hoje tornou-se uma das principais peças de Jürgen Klopp. Por conta de uma lesão ele acabou não jogando, o Fabinho fez a sua vez e o Chamberlain acabou assumindo a titularidade no meio campo. Aí o Liverpool acabou não rendendo, o meio campo do time estava muito mal e lá na frente o trio ofensivo formado pelos infernais Salah, Firmino e Mané também praticamente não entraram em campo, né? Criaram muito pouco, tanto é que o Liverpool finalizou uma única vez em direção ao gol, em direção à meta do goleiro Foster durante toda a partida, um chute na segunda etapa da partida através do lateral esquerdo Andrew Robertson e só. O Liverpool finalizou uma vez, no total foram 7 finalizações, porém apenas uma em direção ao gol. Dessa maneira, fica mais do que evidente que a perda da invencibilidade do Liverpool foi mais do que justa no Vicarage Road. E curiosamente, o torcedor que encerrará a 28ª rodada da Premier League com um sorriso de orelha a orelha é o torcedor do Arsenal, né? Independente de os Gunners vencerem ou não seu jogo na rodada, o Arsenal que enfrentará o Manchester City pela 28ª rodada da Premier League, independente do resultado dessa partida, o torcedor do Arsenal está muito, mas muito feliz, já que o Liverpool não conseguiu a façanha de vencer a Premier League de maneira invicta, um feito alcançado apenas pelo Arsenal na era Premier League. Na temporada de 2003-2004, época em que o time dos Gunners era comandado por Arsène Wenger, eles venceram a Premier League de maneira invicta, somando 26 vitórias e 12 empates em 38 jogos. Somente o Arsenal conseguiu esse feito na era Premier League. Vale ressaltar também que o Preston North End é outro clube na Terra da Rainha que conseguiu vencer o campeonato inglês de forma invicta também, porém isso ocorreu no século retrasado, né? São esses dois times aí que conseguiram essa façanha, porém o Arsenal é o único na era Premier League. Bom, apesar da derrota por 3-0 frente ao Watford ter causado uma série de estragos aí ao Liverpool, né, impossibilitando o time de bater uma série de recordes, como eu citei anteriormente, o caminho do Liverpool rumo ao título da Premier League continua firme e forte, né? O Liverpool caminha a passos largos rumo ao título do campeonato inglês, um feito que os Reds não alcançam desde 1990, ou seja, há 30 anos o Liverpool não vence o campeonato inglês. Aliás, na era Premier League, o Liverpool jamais ergueu o caneco da competição. Então, essa derrota não vai atrapalhar em nada a caminhada do Liverpool para conquistar esse título, até porque, na pior das hipóteses, o Liverpool terminará a rodada com 19 pontos de vantagem em relação ao Manchester City, vice colocado na tabela do campeonato. Portanto, é mais do que certo que o Liverpool será campeão inglês nessa temporada. Até acredito que essa derrota no Vicarage Road ajudará o time do Liverpool daqui para frente, já que ela vai amenizar um pouco mais a pressão sobre o técnico Jürgen Klopp, sobre os jogadores do Liverpool, que viam a possibilidade de vencer a Premier League de maneira invicta como uma espécie de obrigação, né? Eles queriam vencer o torneio sem sofrer derrotas para serem recordistas ao lado do Arsenal. Eles queriam bater o recorde de pontos também na competição, vislumbravam chegar ali aos 112 pontos no campeonato. Seria um feito inédito no campeonato. Então, eles tinham uma série de aspectos aí que colocavam uma enorme pressão sobre eles mesmos. Agora não, agora tudo caminhará tranquilamente. Eu acredito que
Já na partida contra o Bournemouth, por exemplo, na rodada seguinte aí da Premier League, o Jürgen Klopp mandará até um time alternativo a campo, já que poucas horas depois o Liverpool terá pela frente o dificílimo duelo contra o Atlético de Madrid pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O Liverpool que perdeu o jogo de ida em Madrid por 1-0 e precisará vencer o time madrilenho por até 2 gols de vantagem para avançar às quartas de final do torneio continental. Então agora tudo ficará mais tranquilo para Jürgen Klopp, ele administrará a Premier League com mais calma, mais cautela, sem a obrigação de ter de vencer o campeonato sem sofrer derrotas. Bom, e para finalizar, não poderia deixar de destacar que essa 28ª rodada da Premier League ficará marcada eternamente na história do campeonato, né? Já que os 3 últimos colocados da Premier League venceram nessa rodada. O West Ham bateu o Southampton por 3-1 em Londres, o Norwich bateu o Leicester, terceiro colocado do campeonato, por 1-0, atuando em seus domínios, enquanto o Liverpool acabou perdendo do Watford por 3-0 no Vicarage Road, ou seja, Watford, West Ham e Norwich acabaram saindo de campo com os 3 pontos nessa rodada maluca da Premier League, que além disso tudo, colocou um fim na série de 36 jogos seguidos que o Liverpool marcava gols no campeonato. Ou seja, há 36 jogos o Liverpool vinha marcando gol, balançando as redes adversárias pelo menos uma vez. E essa série foi quebrada por conta desse revés dos Reds por 3-0 diante do Watford. Lembrando que o Liverpool precisará marcar no mínimo 2 gols para avançar às quartas de final da Champions League, já que ele perdeu do Atlético de Madrid no jogo de ida por 1-0 em Madrid e agora precisará marcar 2 gols nos colchoneiros. Aliás, o ponto forte da equipe de Diego Simeone é justamente a solidez defensiva de sua equipe. Portanto, o Liverpool precisará suar a camisa para manter vivo o sonho de ser bicampeão europeu nessa temporada. Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site www.soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Uma excelente semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.